doméstica, que seria o serviço de casa. Esse, eu vou te falar que a gente não sabe ainda se faz tão bem, não. Por quê? Porque tanto a atividade doméstica quanto a atividade laboral, que são as pessoas que trabalham na construção civil, eu até dou muito um exemplo de um rapaz que foi lavar o sofá lá de casa. E aí ele pega, joga o produto no sofá, ele esfrega, ou seja, ele faz um esforço físico, ele está contraindo os músculos dele. Você sabia que o exercício físico pode ser um dos grandes aliados para a saúde do seu coração? Pessoas que praticam atividade física podem ter até 30% menos chance de sofrer um infarto ao longo da vida. E o exercício físico também é muito importante para a recuperação para pessoas que têm doenças cardíacas ou que sofreram algum evento cardíaco. Então hoje a gente vai conversar sobre a importância do exercício físico na saúde cardiovascular. Por isso hoje a gente trouxe aqui a doutora Deise Mota, que é doutora em fisiologia, pós-doutorada em ciências do esporte. Ela é profissional da educação física, pedagoga e também mestre na área da atividade física e da saúde. Atualmente, a Deise é diretora científica da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e desde 2022 tem uma coluna na Rádio CBN, que você pode acompanhar todas as terças e quintas às 10h50. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco, muito obrigada por ter se disposto a conversar com a gente, trazer um pouquinho, compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento, da sua trajetória aí ligada ao esporte e à ciência cardiovascular, do exercício. Muito bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer falar desse tema que eu tanto amo. Bacana. Para começar, muita gente não sabe, né? Doutora Deise é responsável pela página Ciência do Exercício, que traz conteúdo riquíssimo dica para diversos tipos de perfis de público, para várias informações de saúde. E começa contando pra gente o que é a ciência do exercício e como que você chegou nessa área, o que é, para o público que não sabe ainda o que é. Pois é, o termo, né, ciência do exercício é um termo que não é tão utilizado assim, né? Muitas pessoas acabam confundindo a definição de atividade física e de exercício físico. Essa ciência do exercício é o estudo das adaptações que o exercício físico traz e que muitas vezes não são as mesmas adaptações da atividade física. Então, o exercício físico ele está associado a um tipo de atividade física. Então, todo exercício é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Então, quando a gente faz esse exercício de forma regular, de uma forma progressiva, principalmente quando a gente fala com relação à recuperação, né, à reabilitação cardíaca, a gente vai dar um estímulo para essa pessoa, para esse organismo, e esse estímulo vai gerar uma resposta. Então, esse estímulo ele tem que ser adequado, ele não pode ser muito alto nem muito baixo. A atividade física, a gente tem 4 domínios. Só para esclarecer, porque muitas pessoas usam o termo como se fossem sinônimos. Sim, eu ia justamente perguntar isso. Qual que é a diferença? Pois é, a gente tem esses 4 domínios de atividade física. É a atividade física no lazer, que é a que você faz no tempo livre. Então, esse tipo de atividade física é o que tem se mais estudado os benefícios. Toda vez que a gente faz atividade física no tempo livre, nesse domínio do lazer, a gente tem benefício. Depois a gente tem uma atividade física que a gente chama de atividade física no deslocamento. Então, quando a gente faz um deslocamento ativo, a gente vai a pé para algum lugar ou a gente vai de bicicleta, e a gente tem várias cidades no mundo que tem ciclovias e tem toda uma estrutura para sustentar isso. Inclusive, até a gente está construindo algumas ciclovias em Belo Horizonte. Existe uma questão grande com relação ao trânsito que não foi confirmado. E essa ciclovia e esse deslocamento ativo também faz bem para a saúde. Os estudos evidenciam isso. E aí a gente tem 2 tipos. Nessas atividades também a gente poderia incluir, por exemplo, serviço de casa? Exatamente. Aí a gente tem esses 2 tipos, que é a atividade física doméstica, que seria o serviço de casa. Esse, eu vou te falar que a gente não sabe ainda se faz tão bem, não. Por quê? Porque tanto a atividade doméstica quanto a atividade laboral, que são as pessoas que trabalham na construção civil, eu até dou muito um exemplo de um rapaz que foi lavar o sofá lá de casa. E aí ele pega, joga o produto no sofá, ele esfrega, ou seja, ele faz um esforço físico, ele está contraindo os músculos dele, mas aquilo não é adaptado para gerar uma resposta, né? Então,
ele, por exemplo, esfrega, depois ele vira, ele fica torto. Então, assim, não é uma atividade, essa laboral, o que a gente tem de evidência atualmente é que ela não faz bem. Ela vai aumentar o risco cardiovascular, então, ela aumenta o estresse, a gente não tem o descanso adequado. Então, quando a gente fala assim, qualquer movimento conta, que é até a campanha da OMS, não é bem assim. Inclusive, a gente tem alguns pesquisadores que têm questionado isso. Não é todo movimento que conta, senão a pessoa... Tem muita gente que fala, mas eu já faço esforço no trabalho, eu sou motoboy, eu caminho muito para entregar coisas e tal, mas essa atividade hoje... Antigamente até a gente achava que fazia bem, inclusive, porque os primeiros estudos que mostraram que a atividade física, e aí não é exercício, atividade física, ela protegia o coração, foi um estudo que foi feito em Londres, e aí eles compararam naqueles ônibus de 2 andares famosos, vermelhinhos, a pessoa que ficava o tempo todo dirigindo o ônibus, ou seja, num comportamento sedentário, com a pessoa que saía recolhendo os tickets. E ela subia escada. Exatamente. E aí, nesse estudo, eles falaram, olha, essa pessoa que fica mais ativa, ela tem menos problema, menos angina e tudo mais. Só que, com o tempo, foi evoluindo. Então, assim, talvez fazer uma atividade laboral é um pouco melhor do que não fazer nada, mas dependendo da atividade, isso pode aumentar o risco. Como, por exemplo, você falou da questão do estresse. Exato. Então, eu diria que assim, qualquer atividade com a intenção de relaxar ou de se fortalecer, conta. Isso, exatamente. E aí tem a questão também de ser uma atividade supervisionada, porque tem muita gente que faz sem supervisão. Se for uma caminhada, uma atividade mais leve, ok, mas dependendo do seu objetivo com aquele exercício, aí já não é mais atividade, é importante ter um profissional de educação física que vai prescrever essa atividade de acordo com a sua condição. E aí vem a importância. Então, a gente também tem estudos mostrando que ter supervisão vai ter um resultado muito melhor do que não ter supervisão. Com certeza. Aí você falou da supervisão de um profissional de educação física. Pensando no grande público. Eu vou começar a me exercitar, a gente fica um pouco perdido, assim, onde eu vou encontrar, como eu vou achar? É uma coisa que no plano de saúde eu tenho, eu peço meu médico para indicar, como que funciona? Hoje o profissional de educação física ele não está incluído dentro dos planos de saúde. Eu conheço alguns planos que quando a pessoa faz atividade física, ela tem alguns benefícios, porque a pessoa ativa ela vai ter menor risco de precisar de uma internação, de ter alguma doença crônica, né, que são as principais causas de morte no mundo e no Brasil. Então a gente está há mais de 30 anos tendo como principal causa de morte as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, né, e também as doenças cerebrovasculares, que seria o derrame, né, como é falado comumente. Então, essas pessoas que fazem atividade física, elas vão ter redução de risco e no caso delas terem algum evento cardiovascular, elas também vão ter uma recuperação melhor. Tem estudo com animais que mostram, eles fazem exercício com os roedores, né, geralmente são camundongos, e aí eles ficam fortalecidos, o coração fortalece também porque é um músculo. Então, quando você induz um infarto nesse animal treinado, a área de isquemia, ou seja, a área onde falta oxigenação, ela é menor do que no ratinho que não treinou. E aí tem várias adaptações, a gente pode comentar também. E aí com relação a como começar, né, que você comentou assim, você ficou meio perdida, né? Será que eu estou em risco? Uma coisa importante, a gente tem visto alguns eventos acontecendo em academias, inclusive a importância de você ter um desfibrilador automático nesses locais, que na minha opinião é o principal. Hoje o principal seria isso, porque mesmo se a pessoa fizer um exame, tiver um acompanhamento, infelizmente pode acontecer, a gente não consegue prever totalmente, a gente consegue reduzir risco, mas não consegue prever. O acidente cardíaco não acontece somente com a pessoa com predisposição, né? Pode ter outros fatores ali, né? Exatamente. Então, assim, considerando a pergunta com relação como começar, vai depender de alguns fatores que variam de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você tem na sua família, ou pai ou mãe que teve um evento cardíaco muito jovem, ou que tem diabetes, ou que tem algum outro fator de risco para a doença cardiovascular, ou que você mesmo jovem tem pressão alta. Então, tudo isso, eu fumo ou não,
tudo isso vai se acumulando ali e isso é feito numa anamnese com o cardiologista para identificar se você precisa fazer algum exame ou não para tentar identificar alguma alteração. O eletro de repouso é um exame não invasivo, simples, barato e acessível para a maioria das pessoas, mas não todos. E ele também é indicado quando a pessoa vai começar a fazer atividade física. Mas a única pessoa que pode realmente falar, olha, além do eletro, você precisa fazer um teste máximo de esforço, é realmente o cardiologista. E também depende não só desse histórico, mas também se você vai fazer uma atividade física, um exercício físico, na verdade, de alta intensidade ou não. Então, eu quero correr um Ironman. Poxa, peraí. Um Ironman, né? Vai ser de um dia pra noite. Eu quero fazer crossfit, que é uma atividade intensa, né? E aí, um outro fator também é a idade. Então, pessoas mais velhas têm uma maior propensão a ter problemas cardíacos e também as mulheres após menopausa também aumentam o risco de eventos cardíacos. Então, é importante considerar todas essas questões para realmente identificar quais são os exames, quais são os testes necessários para você começar o exercício com mais segurança. Entendi. E então você recomendaria talvez a partir de qual idade que é estritamente necessário procurar um cardiologista ou que o ideal é que todo mundo procure antes de começar a fazer atividade? Se for fazer uma atividade de alta intensidade, por exemplo, atletas de futebol, muitos deles são jovens, mas todos eles têm um acompanhamento muito detalhado e muito específico. Inclusive, teve um estudo recente que avaliou eletrocardiograma de repouso para identificar alguma alteração nessa atividade elétrica do coração e tinham jogadores jovens que foi identificado e eles não tinham sintomas. Então, o fato de você não sentir nada não quer dizer que talvez você tenha... que não tem alguma coisa, né? Que não tem. Então, eu vou competir a nível nacional e tal. Então, esse volume de exercício também vai ser um fator decisivo se precisa ou não. Com relação à idade, a gente tem algumas sociedades internacionais, e aí nos Estados Unidos a gente tem a American Heart Association, que é a AHA. Na Europa, a gente tem uma sociedade também, que é a European Society Cardiology, e no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pode ser que essas recomendações variem um pouquinho de sociedade para sociedade, mas geralmente, acima dos 40, 45 anos, é importante fazer esse check-up, né, com o cardiologista, de preferência um médico do esporte, porque ele sabe essas adaptações que o exercício pode trazer, né? E também no caso, por exemplo, das mulheres após a menopausa. Então as mulheres podem, até a menopausa, e como a menopausa varia, né? Geralmente no Brasil a menopausa ocorre cerca de 51 anos, mas se ela já está na perimenopausa, que é um período que varia de 10 anos antes da menopausa, também é interessante ela fazer um check-up, fazer uma anamnese detalhada. E se ela tem pressão arterial, aumento do colesterol, todos esses fatores, tem uma glicemia ali que fica bem no limite nos exames, seria bom também fazer esse tipo de anamnese antes de iniciar. Entendi. Então o ideal é manter os exames em dia para saber se eu tenho alguma coisa ou não, e se eu tiver alguma alteração, de preferência procurar um cardiologista antes de iniciar, ou para orientar como melhorar esse processo, como melhor se adaptar, né? Inclusive, o teste de esforço ele é muito útil para o próprio treinador. Por quê? Porque o teste de esforço ele vai conseguir medir como que está o seu condicionamento hoje. Durante o teste de esforço, tem várias formas de você utilizar, né? Tem como você fazer indireto, que você estima o seu consumo máximo de oxigênio, que a gente chama de VO2 máximo, e tem também como você medir direto esse oxigênio que você consegue consumir ao máximo. E aí, com esse valor, a gente consegue, primeiro, classificar se esse indivíduo está dentro do esperado para a idade dele e para o sexo, né? Porque o homem tem um consumo de oxigênio maior que a mulher. E também, através desse teste, a gente consegue identificar a frequência cardíaca máxima, a gente consegue prescrever o treinamento de forma muito mais assertiva do que se a gente não tivesse esse teste. Então, alguns treinadores também fazem na rua, na pista, corre 1.600 metros e me fala qual que é o seu tempo. Aí você pega esse valor do tempo e joga numa equação para predizer esse consumo, ou você pode medir direto. Essa medida direta geralmente é feita para atletas, pessoas que já treinam há mais tempo e que precisam de uma medida mais precisa, porque a equação é um pouco imprecisa. Mas são testes também que são bastante úteis. Claro que para os atletas profissionais o teste é mais elaborado.
mas que eu já vivi, assim, já vi, tem aqueles testes que a gente normalmente faz quando vai entrar na academia, assim. Quando vai iniciar em uma academia, a gente faz o teste na esteira, ele vai acompanhando ali nos batimentos cardíacos, é mais ou menos esse tipo de teste. Geralmente... Pro público geral, né, vamos dizer assim. Geralmente na academia a gente faz um teste submáximo. Então a gente calcula qual que é a frequência máxima predita. Eu acho que a sua frequência pela sua idade é tal valor. E aí quando você chega nessa frequência, a pessoa fala, não, pode parar o teste. Aí é um teste que a gente chama de submáximo. Só que se a pessoa for fazer um Ironman, ela não vai ficar no submáximo. Aí ela precisa ir até o máximo. E às vezes você vai encontrar alteração, por exemplo, no traçado do eletro, entre o submáximo e o máximo. Então, por isso que é importante também a gente considerar qual atividade que vai ser feita e tudo. É uma soma de fatores. Sim. E aí, quando eu te perguntei sobre onde encontrar esse auxílio, normalmente nas academias, assim, no público, a gente pensa em procurar o suporte da academia, que tem aquele teste antes de iniciar as atividades, seria esse tipo de auxílio, ou você indica procurar algum outro tipo de auxílio? A gente tem o cardiologista mesmo, que eles fazem esse teste já, e tem algumas clínicas mais especializadas em atletas, que aí podem ter testes mais com a medida direta ou não, então pode ter uma variação com relação a isso, né? E aí geralmente, às vezes o plano de saúde não cobre um teste mais específico, então tem essas questões mais... que a gente pode dizer de acesso, né, com relação a isso. Antes era obrigatório o teste. Hoje não é mais obrigatório nenhum teste para você iniciar a atividade física na academia. Porque os testes, eles tinham uma qualidade ruim. Então, eles não preveniam nenhum tipo de evento, porque era um teste submáximo e tal. E, de um modo geral, às vezes era uma forma da academia acabar tendo um outro serviço que ela oferecia. E quase uma venda casada também, né? Exato. Então hoje não tem essa obrigação, né? Mas as academias oferecem à parte. Então se você quer iniciar o exercício físico, agora se você tem algum fator de risco, o ideal é fazer com o cardiologista. Esse teste pode ser feito tanto pelo profissional de educação física quanto pelo cardiologista. Só que, pelo profissional de educação física, a gente não vai ter o traçado do eletro, né? Então, aquele tanto de fio que a pessoa faz. Vai ser mais completo com o cardiologista. Exatamente. Então, em termos de avaliação de risco cardiovascular, o ideal é fazer com o cardiologista. Se você não tem nenhum fator de risco, você pode fazer o teste com o profissional de educação física, não vai dar todos esses parâmetros, mas ele vai conseguir prescrever o exercício de uma forma mais adequada para você. E o teste pode ser feito tanto na esteira quanto na bicicleta. Então, pessoas que têm dificuldade, às vezes, de andar na esteira, não sei se você já viu a pessoa que anda a primeira vez na esteira. É difícil? É difícil. Primeira vez que a gente vai correr na esteira, a gente morre de medo de cair. Exato. Então, às vezes, a pessoa pode fazer na bicicleta, se ela tem alguma dificuldade, for uma pessoa mais velha, qualquer faixa etária, a gente pode iniciar o exercício que a gente vai ter adaptações, e aí é importante considerar. Eu conheço pessoas, inclusive tem evidência recente mostrando, se a pessoa começar com 80 anos, não, já tô velha, 80 anos ela vai ter benefício. O corpo dela responde, sabe? Então é muito importante a gente considerar, não importa a faixa etária, essa ideia de que, não, eu já passei da idade, ou né? Como você tá também, né? Qual que é o seu condicionamento naquele momento? Exatamente. A gente tem alguns influenciadores aí, né? O Ari Fontoura, não sei se você segue ele. Eu não sigo, mas eu já vi. Tem vários vídeos, com certeza. E que, se eu não me engano, ele falou alguma coisa que você não tá fazendo de treinar nunca, né? Até o dia que eu morrer, eu vou estar treinando. Exatamente. Eu vi recentemente, na verdade, essa semana, eu vi um vídeo do Milton Nascimento treinando para poder participar do desfile, se não me engano, da Portela. Então ele vai lá pro carnaval e aí ele sabe que ele precisa de um condicionamento melhor. Espero que ele continue treinando. Não sei se ele treinava tanto, né? Se ele tá fazendo uma preparação especial para isso, mas é muito legal a gente ver hoje. As pessoas estão vivendo mais, né? E quanto mais velhos, maior o risco de ter um evento cardíaco. Então a gente precisa viver mais, mas viver com qualidade. Hoje a gente vê Caetano Veloso, Gilberto Gil, pessoas que têm acima de 80, às vezes até 90 anos fazendo show, né? Então é muito legal a gente ver as pessoas vivendo mais e vivendo com mais qualidade também. Com certeza. E acredito, você vai me contar que o exercício é o principal fator para eles estarem com esse preparo, para eles terem esse preparo para fazer essas coisas que, às vezes, até pessoas muito mais jovens não conseguem, né? Exatamente. O exercício físico, ele traz essa independência, principalmente. Eu acho que
quando a gente vai envelhecendo, a gente acaba ficando um pouco mais dependente, de acordo com a pessoa. Tem pessoas que são mais dependentes, outras não. Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco mais mobilidade. É claro que é impossível a gente interromper esse processo de envelhecimento, mas a gente pode desacelerar esse processo. Então, a atividade física ela vai ser muito importante para manter sua qualidade de vida, a sua independência, e aí está associada muito à saúde mental. A questão do próprio... A gente tem o Setembro Amarelo para conscientizar, inclusive tem um questionamento se realmente mobilizar as pessoas nesse mês é algo positivo ou não. Eles ainda estão investigando sobre isso. A terceira idade é um fator que aumenta muito sintomas depressivos, né? A falta de atividade. A falta de atividade, a falta de interação social. Então, quando tem um gráfico muito interessante que mostra que quando a gente é mais jovem, a gente interage com mais pessoas, né? Interage socialmente. E aí a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essas interações, a gente participa de menos eventos, às vezes a gente encontra menos a família. Então isso é um fator, inclusive na pandemia a gente viu muito, que afeta muito a saúde mental. Então o exercício físico ele vai atuar de forma muito efetiva, reduzindo esses sintomas. É claro que muitas vezes vai precisar sim do medicamento. Eu vejo pessoas comparando, né? Ah, não, o exercício substitui. Não, a questão de saúde mental, principalmente o transtorno depressivo e também de ansiedade, muitas vezes você vai precisar também de um psicólogo, um psiquiatra, um profissional de educação física. Então é multidisciplinar o tratamento. E isso é essencial na terceira idade. Então a gente tem várias coisas que podem ser minimizadas, né, com a prática regular da atividade física.